Boa noite para você que está chegando por aqui em mais um podcast aqui no seu canal Além do Divã. Seja bem-vindo, bem-vinda. Hoje teremos como tema do nosso podcast Boa noite, Graci. O que a psicanálise tem a dizer sobre o ciúme? E estamos aguardando aqui a presença do José Aldo para podermos iniciar o nosso podcast. Boa noite, Lucas. Seja bem-vindo. Eu não sei vocês, mas eu estou curiosa para saber o que a psicanálise tem a dizer sobre o ciúme. E o que será que ela tem a dizer? Vocês também têm essa dúvida? Estou lhe adicionando aqui a tela, José Aldo, já. Não deu certo esse link. Deixa eu tentar outra vez aqui para ver o que foi que aconteceu. Água. Boa noite. Boa noite, José Aldo. A mais um podcast aqui no Além do Divã. Hoje teremos como tema o que a psicanálise tem a dizer sobre o ciúme. Eu estou curiosa para saber, já ouvimos algumas vezes aqui no nosso podcast, mas hoje a gente vai trabalhar essa questão novamente. E o que será que a psicanálise tem a dizer sobre o ciúme? Seja bem-vindo, José Aldo, a mais um podcast aqui Além do Divã. E quem está nos acompanhando pode ficar à vontade para comentar no chat, deixar sua dúvida, sua pergunta. Boa noite, Júlia, seja bem-vinda. E fique à vontade, José. Bom, gente, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com a Fabiola, né? Sempre é uma honra estar com ela, a Júlia, a presença dela, o Lucas, e todos aqueles que se fazem presente nesse momento. Lembrando que o programa Além do Divã é um programa especialmente para vocês e por vocês, o intuito de nós dialogarmos aqui, não nos aprofundarmos, né? Mas que nós vimos fazer umas breves conversações acerca de vários assuntos. E sinta-se à vontade para opinar, para questionar, para colocar sua opinião e também para colocar, podemos dizer, dar sua opinião, qual o próximo programa que você queria. Denilson, grande amigo meu de Santa Quitéria, prazer revê-lo, mesmo distante. E sinta-se à vontade. Qual o tema, por exemplo, eu queria próximo programa Além do Divã, eu queria um tema assim, assado, né, Fabíola? Para a gente, dentro da vontade, daquilo que interessa o nosso telespectador. Porque a ideia maior aqui é trabalhar aquilo que lhe chama a atenção, aquilo que você tem o desejo de querer saber. Né? O desejo de querer saber. Então, mais uma vez, muito obrigado, boa noite a todos. Nós vamos falar sobre o ciúme, né? Já falamos da inveja, dessa inveja canibalesca, do desejo de devorar o outro, para crescer o outro, né? Tomar o que é do outro. E nós podemos lembrar, em síntese, nós podemos dizer que o ciúme, ele é um sentimento conhecido por todos nós. Né? Quem não sentiu ciúme na vida algum dia, atire a primeira pedra. Né? Eu acho que todos nós é um sentimento humano, todos nós já sentimos, já passamos por ele, observamos essas manifestações nas relações das pessoas com a outra ao nosso redor. Na clínica, percebemos isso. Nos romances que lemos, os poetas retratam isso em seus versos. Mais do que tudo,
nós mesmos já experimentamos o que é o ciúme, né? Podemos dizer, se alguém parece não, se alguém parece não possuí-lo, dificilmente todos nós temos. Daí o pai da psicanálise, o Dr. Sigmund Freud, né, vai nos dar três tipos de ciúme, né? O ciúme, ele vai chamar de ciúme, o ciúme normal, o ciúme competitivo, ele vai falar de ciúme projetado e o terceiro ciúme, o ciúme delirante. Mas antes de chegarmos ao nosso pai da psicanálise, vamos dizer que o ciúme, Fabiola, ele é um sentimento assim muito intenso, é um sentimento que muitas vezes perturba quem o tem, né? E perturba não só levemente, mas perturba aprofundamente a pessoa. Não somente também a pessoa que sente o ciúme, mas também a sua própria relação com o outro pode ser também danificada por esse excesso exacerbado de ciúme, o medo de perder o outro. E aí é importante nós entendermos, né, que o ciúme é nada mais, nada menos do que o medo de perder o outro. Né? Medo, o medo é um sentimento doloroso que condensa dentro desse sentimento o medo de ser traído e o desejo também de possuir o outro. Em suma, nós podemos dizer, psicanalisticamente falando, que o ciúme é um medo, anotem isso, o ciúme é um medo duplicado por nosso próprio egoísmo, podemos dizer, um egoísmo febril. Né? E por que nós sentimos isso? Por que nós sentimos isso? Porque a própria natureza do amor, ele tem algo possessivo, porque é próprio do apaixonado exigir a exclusividade só para si, não querer compartilhar o outro. Por isso que é essa ideia possessiva, você é meu, e aí nós já podemos pensar num ciúme até um pouco obsessivo e delirante, de não querer compartilhar o outro. Então o ciúme, podemos pensar que o ciúme exacerbado, né, da possessividade amorosa, seria podemos dizer, uma maneira de um guardião zeloso da fidelidade da pessoa amada. Então, guardião. Então, primeiro, o ciúme tem muito a ver com a angústia de perder o amado. O medo de perder o outro. O invejoso, ele quer ter o que o outro tem. O ciúme é o medo de perder o que eu possuo. Porque isso aí já está dentro do âmbito da possessividade, né? Do que é meu. Então, nesse contexto, nós podemos, desde o amor infantil não aceita menos do que tudo. Exatamente. É uma projeção de nossos desejos infantil, que Lacan vai chamar da nossa relação com o outro. Né? Então, o ciúme, ele se difere da inveja, Fabiola, do ponto de vista psíquico. Ele é um sentimento, a inveja, do ponto de vista psíquico, ele é um sentimento mais destrutivo. Enquanto o ciúme, o que é que o ciúme quer? O ciúme quer apenas o objeto desejado só para si. O ciúme quer o objeto desejado só para si. Enquanto o invejoso, ele não quer só o objeto desejado. Ele quer tomá-lo, usufruí-lo, sê-lo. Está claro até aí? Então, mas é importante nós entendermos que por trás do ciúme se esconde um funcionamento emocional que geralmente origina-se em sensações também de uma baixa autoestima, né? E também de baixa autoestima e de projeções. Lembrando que a Júlia colocou aí, o amor infantil não aceita menos do que tudo. Porque esse amor infantil são nossas projeções. Né? Então, independente do ciúme ser justificado ou injustificado, o problema não está na pessoa do ciúme, mas sim em quem é ciumento.
Né? Então é importante nós entendermos isso. Quem tem ciúme acredita que podemos assim cultiva, quem tem ciúme cultiva um intenso sentimento, podemos dizer assim, de posse em relação à pessoa amada. Né? E é importante entender que esse tipo de sentimento também fragiliza a pessoa ciumenta. E em contrapartida, quem for o objeto do ciúme tenderá também a se sentir culpada. E com o tempo que vai acontecer, essa culpa vai se transformar, né, em raiva, ameaçando a própria relação com o outro. Então, por trás do ciúme há sempre uma tendência de estabelecer um vínculo, uma fusão com o outro. E é muito importante isso. E aí Freud vai falar do ciúme, o ciúme normal ou o ciúme competitivo, né? Que é o medo de perder. O ciúme normal ou competitivo é o medo de perder o outro. E sempre essa relação de ciúme é uma relação que está relacionada a três. Sempre há um intruso, é o outro que chega que faz essa relação, né? Ter ciúme com o outro, há uma introdução de um terceiro, né? Que esse Freud vai chamar de ciúme normal, mas o ciúme é competitivo em relação ao outro. E um ciúme também é até um pouco paranoico nesse sentido, porque a pessoa se sente ameaçada de perder o outro em relação ao outro. E aí o ciúme é sinal de amor verdadeiro, na maioria dos casos? Não, vamos entender isso. Mas sim de uma obsessão e um sentimento infantil. Então, o ciúme não é esse amor verdadeiro. Pode até ser, porque é o medo de perder o objeto amado. E muitas vezes até a criança tem medo do outro. Me lembrei de Lacan falar de Santo Agostinho, né? Essa ideia do ciúme. De, ao medo de você ver um irmãozinho mamando no seio da mãe, aí existe esse objeto de ciúme. Um irmão com o outro, porque ele quer separar o outro, ele não quer perder o outro. Ele tem medo de perder o que possui, por isso que muitas vezes a criança, quando nasce outro irmãozinho mais novo, sente raiva, sente ódio e quer matá-lo, né? A gente vê muito isso, esse momento, porque e muitas vezes acontece, eu já vi casos de crianças, quando nasce o irmãozinho, que já está mais adulto, 5 anos, ele volta ao seu estado de infantil, de mijar na cama, de querer chupar pipo, mamadeira, uma forma também de chamar a atenção dos pais, já que essa atenção está sendo dada apenas para a nova criança. Acontece muito isso, esse momento de regressão, para que essa criança também seja percebida, seja amada, tanto quanto o outro que nasceu. E nós vemos na própria mitologia bíblica o irmão Caim e Abel, matando Abel, pelo ciúme. Pelo ciúme da relação de Abel com Deus. E sempre há um terceiro nessa podemos dizer, nesse sentimento. Claro, Fabiola? Sim. Então é importante isso. Então Freud vai chamar de o ciúme, Freud vai chamar de o ciúme normal, ou ciúme competitivo, que é esse ciúme que o sujeito tem o medo de perder o amado, a pessoa amada, e aí surge uma ferida narcísica, na medida que está, podemos assim, distinguível da outra. Então, é essa relação com o outro, esse medo de perder o que eu possuo, que é um ciúme competitivo, uma relação a três, sempre lembrando que sempre há um terceiro na relação. Às vezes você, por exemplo, Fabíola, você tem uma amiga há muito tempo, tu anda com ela, e de repente chega uma amiguinha na sua escola também, e aí começa a chamar a atenção da sua amiga. Então, essas relações vão ser pautadas de ciúme, de inveja, de ódio, de raiva, porque você tem medo de perder o outro, a companhia do outro, medo de perder o que possui, o que você possui, o que nós possuímos. Então, o ciúme é sinal de amor verdadeiro? Não, nem sempre, porque às vezes também tem um ciúme competitivo, que é esse ciúme medo de perder o que possuo, e aí tem o ciúme, podemos dizer, esse ciúme projetado, que é quando eu projeto todos os meus sentimentos do outro, cobrando do outro ciúme, sendo que sou eu mesmo que faço tudo de errado, mas
eu quero projetar no outro, cobrando do outro aquilo que eu mesmo faço. Se eu traio, se eu tenho outra relação à parte, e eu começo a cobrar do outro esses sentimentos, porque tem em mim. E aí pode chamar de ciúme projetado. E é um sentimento inconsciente. Tá claro, Babi? Eu projeto no outro, mas é algo inconsciente. O medo de acontecer comigo, o que eu posso fazer com o outro. Porque a pessoa, por ciúme, fere o objeto amado. Diz Lacan, amar é tal que não se tem. Então, por que a pessoa com ciúme fere um objeto amado? Porque todo ciúme, no fundo do fundo, muitos ciúmes são também ciúmes sufocantes. Por mais que eu ame a Fabíola, mas o meu excesso de amor, de ciúme, acaba prejudicando a nossa relação. Daí esse ciúme, essa característica obsessiva da paixão, possessiva do que é meu. E aí chega um momento que eu vou ferindo o outro com palavras, machucando o outro com palavras. Eu começo a desconfiar da Fabíola, eu começo a falar coisas duras para ela, e ela vai se sentindo tocada, se sentindo triste, sendo que ela mesma, ela não está me traindo, não está fazendo nenhuma relação à parte, mas eu estou nessa possessividade. Tu é meu, tu me ama, tu é só minha. Eu me lembrei da novela de Laeste, tinha um cara Laeste, que ele tinha um ciúme delirante. Ele não conseguia ver a namorada dele conversando com os amigos da escola, na faculdade. Ele brigava, ele enlouquecia, e depois xingava ela, e depois pedia desculpa várias vezes. Me desculpe, me perdoe, eu não vou fazer mais isso. Tinha ciúme dele com a própria, ciúme dela com as próprias amigas, até com o pai, até com a família. Porque esse ciúme delirante, essa ideia de posse é meu e eu não divido nada com ninguém. Você é só minha. Você é só o meu objeto amado. Coloca essa pessoa como objeto amado, objeto causa, né, que ele não quer perder, como uma criança que tem medo de perder a mãe. E se pega aquilo, esse objeto amado. E aí, muitas vezes, o ciúme obsessivo, esse ciúme delirante, leva a muitas sequelas no relacionamento, porque torna-se algo sufocante. Às vezes você não está fazendo nadinha e o outro não está para onde. Começa ali a cobrar por coisas simples, por coisas sem sentido, e aí aquilo ali vai sufocando, e às vezes, nesse momento, a pessoa começa a machucar o outro, a ferir o outro com palavras. Entende? Então, isso se torna esse ciúme. Lembrando que o ciúme competitivo, o normal, está relacionado com o medo de perder o amado. O ciúme projetado é esse sentimento que eu tenho, que eu faço, mas eu não suporto em mim mesmo e projeto no outro, começo a cobrar coisas do outro, exacerbadamente, que eu mesmo faço. E eu começo a ter tipo um ciúme delirante, posteriormente delirante, um ciúme paranoico. Olha, tá olhando pra ti, aquele cara sorriu pra ti, olha, falando contigo. Quem é esse aí? Quem é esse aí que tá no teu celular? Aí começa a ter delírio. Ó, tu olhou pra tal pessoa. E a pessoa, não fiz nada disso. E aí isso começa, o relacionamento começa a ficar o quê? Fragmentado. E aí ninguém suporta ciúme, um pouco de ciúme normal, é bom. Significa que você é importante, significa que você é o desejo do outro. Mas também quando esse ciúme se estende de forma exacerbada, de forma grotesca, a ponto de atacar o outro, a ponto de atacar o outro com palavras, de ferir o outro, de ferir o objeto amado, isso já é preocupante. Porque quem tem ciúme, o que é que ele quer? Ele tem um sentimento, ele quer cultivar esse sentimento intenso que ele tem. Mas até que ponto isso não está sendo demais, não está sendo algo exacerbado, de querer controlar o outro, dessa possessão, de controlar o que o outro faz, com que ele anda, com quem ele fala, onde ele anda, o que é que ele está pesquisando nas redes sociais, o que é que esse outro está conversando com quem. Mas chega um momento que você vai perdendo, né? Vai ficando muitas vezes com medo pelas atitudes do outro, como essa novela que fala muito bem sobre isso. Que Laeste era um cara totalmente
obsessivo, tinha medo de perder a namorada, mas ele já tinha um ciúme já no estágio já delirante, ele não suportava perdê-la. E aí, posteriormente, teve outra que a amava, né? Nós já falamos até sobre essas questões no nosso curso Amor, Desejo e Gozo. E aí a outra também, aí no final dessa novela, eu não me lembro o nome, a outra se apaixona por ele também, delirantemente, assim como ele era apaixonado pela namorada dele, e ela o mata quando ele vai para um cinema. Como te dissesse, você não é meu, mas você não terá mais ninguém. Eu vou guardar a sua imagem dentro de mim para frente, para sempre. É como o luto, né? Então é importante isso. O Freud fala sobre isso, né? Então é importante trabalhar essas questões do ciúme, porque também se o ciúme, e aí a grande pergunta, será que o ciúme é tratável? Será que é tratável em análise? Será que o meu ciúme é normal? Será que o meu ciúme ele é delirante? Será que o meu ciúme é um ciúme projetivo, né? O projetado? E será que esse ciúme que eu sinto é um ciúme, ele é tratável? Então, tudo depende, Fabiola, da intensidade do ciúme. E na maioria das vezes, o ciúme, um ciúme comum, ele é facilmente amenizado, né? Caso nós levemos o que uma pessoa a tomar consciência, como a Júlia colocou, a tomar consciência das raízes infantis, de sua ansiedade e de suas dúvidas, e admitir que para assegurar o seu companheiro, a melhor atitude seria fazer de tudo para seduzi-lo, como no primeiro dia. Então, há esse sentimento infantil, há esse sentimento também de dúvida, há essa baixa autoestima. Eu não tenho certeza que o outro me ama de fato. E aí o ciúme seria, podemos dizer, essa baixa autoestima, essa insegurança com o outro. É como se eu não tivesse certeza ou convicção do seu amor por mim ou do meu amor por você. Há algo inseguro. E muitas vezes, está dentro das camadas infantis projetivas. Então é importante trabalhar isso. É importante levar esse ciumento à lembrança dos seus primeiros encontros com suas parceiras e dos sentimentos, podemos dizer, de desconfiança, levar então o que animava. E aí, se o ciúme é um ciúme crônico, violento ou paranoico, podemos dizer que sua cura é incerta. Porque ele sempre vai fazer coisa, vai pedir desculpa, vai te machucar, vai te agredir com palavras ou até fisicamente. E aí depois surge o arrependimento, a angústia, que é o medo de perder o objeto amado. E aí ele vai pedir desculpa, mas passa uma semana, 2 semanas, ele volta tudo de novo. Um ciúme delirante, paranoico. E aí é importante você tomar cuidado com tudo isso. Sabe até que ponto esse relacionamento está sendo um relacionamento frutífero. Até que ponto isso está sendo bom nesse relacionamento. Isso é mais de homens neuróticos, obsessivos, acontece na histeria. As histéricas, na verdade, as mulheres são muito ciumentas, talvez até mais do que os homens, porque os homens ele não demonstram tanto isso quanto as mulheres. Por mais que os homens tenham ciúme, mas isso é uma qualidade do neurótico e da histérica também. Porque a histérica ela é uma pessoa eternamente insaciável. Ela está sempre pedindo júri de amor. Tu me amas, tu me amas, tu me amas. Né? E é um ciúme também, nós falamos isso, tudo que a mulher é um amor louco, porque a mulher tem medo de perder o amado. Né? Então, isso acontece no obsessivo,
na histérica. Só que o homem, ele controla mais, por mais que ele tenha, mas ele tem uma certa... Mas Freud fala que tanto os homens como as mulheres têm esse ciúme, né? E aí o importante é saber que o ciúme está prejudicando o seu relacionamento, né? Que o ciúme está, né, danificando, fragmentando a sua relação com o outro. E aí você vai vendo se está num nível normal, o medo de perder o outro, o objeto amado, se está num nível projetista, porque também é um nível muito, podemos dizer assim, um nível projetista, um nível agressor, porque você não pode sair, você não pode ver uma imagem, você não pode curtir nada que o outro está sempre de dentro, está me traindo. Quem é esse? Quem é aquela pessoa? Com que você estava falando altas horas da noite? E aí vai começar a buscar, e aí vai começar mais dizendo que tudo isso é inconsciente e que no fundo, ele está projetando o sentimento dele no outro. Entende? Aí a gente vai ver esse sentimento projetista, a gente às vezes tem um falso moralismo, uma certa coisa, mas tudo é uma maneira de minimizar quem você é, de mascarar os verdadeiros sentimentos em relação às coisas. E aí você projeta no outro, um canalha, um vagabundo, um pilantra, isso, aquilo. Mas no fundo, você, Freud até diz uma frase interessante. O que tem de você disso que você está falando? Nesse sentimento que você está falando? Há algo de você aí. Só que eu não suporto. E eu projeto no outro aquilo que não suporta em mim. E eu começo a buscar, né, a ser um detetive do namorado ou da namorada da pessoa, porque eu, no fundo, eu que o trago. Só que eu não suporto isso em mim, eu projeto todos esses sentimentos no outro. Fabíola, tu tá olhando no teu celular, o que é que tá fazendo? O que é que tu estava fazendo tal hora, Fabíola? Eu te liguei, tu estava conversando com quem? Fabíola, aquele rapaz falou contigo, quem é da faculdade, quem é. E aí vai começando a ter o quê? Um sentimento delirante. E aí vai aumentando. E aí chega um momento que ele vai te proibir. Fabíola, tu não vai para a escola, tu vai ficar sozinho dentro da tua escola, não vai conversar com nenhuma amiga, porque é meu. Você é meu, esse objeto aqui é meu e eu não dou para ninguém. Como aquela criancinha narcísica, que tem vários brinquedos em casa, e aí quando chega os coleguinhas para brincar, ele pega o brinquedo, ninguém brinca com esse brinquedo, isso aqui é meu, isso aqui é só meu. Eu não vou dividir contigo, não divido com ninguém. Entende? Isso é muito interessante, mas é importante que nós saibamos também lidar com isso, com esse ciúme. É importante saber diferenciar o ciúme normal do ciúme patológico, né? Porque o ciúme patológico é esse ciúme delirante que eu acredito que o outro é meu. É um objeto meu e não aceito que ninguém tire de mim. Certo? Que perigo se relacionar com a pessoa assim? Sem dúvida, Júlia. É importante nós entendermos em todas as relações, por exemplo, eu sempre, quando eu dou palestra para adolescente, em algumas escolas que eu já dei palestra, o que é que eu sempre digo? Desconfie do namorado, daquele que quer proibir sua relação com seus colegas. Desconfie do namorado, daquele que no momento ele está com você, e aí ele bebeu uma cerveja, ou uma cachaça, sei lá o quê, e de repente ele começa a brincar de dar tapinha na sua cara, de dar no seu ombro, de empurrar. Desconfie. Porque no fundo ele está só projetando suas verdadeiras intenções inconscientes. E aí, quando de repente a outra. Poxa, aquele rapaz era tão bom, tão carinhoso, tão delicado, tão educado. Não, mas ele é uma pessoa maravilhosa. Quando ele não bebe, é um anjo de pessoa, mas não ele bebe. Mas no fundo, ele é tudo isso que ele conseguiu, né, manifestar quando ele bebeu. Porque aí acabou todo tipo de censura, ele não vive mais pelo princípio da realidade, agora ele vai viver pelo princípio, podemos dizer, do prazer, né? Ele está mais no campo da loucura. Então é importante entender que todo relacionamento, você ele vai saindo, o cara lhe pega, lhe puxa assim rápido, bora.
Tome cuidado, porque se seu namorado de hoje está fazendo isso, quando ele casar, amanhã ele vai lhe espancar. Amanhã ele vai lhe colocar dentro da casa e você não vai sair para lugar nenhum. Esse amor obsessivo, delirante, paranoico. Eu me lembrei de um vídeo que eu assisti, uma história que eu li, ou foi vídeo, que o cara estava casando com a mulher, próximo a casar com a mulher, foi no cartório, ela de vestido, de véu e grinalda, e aí quando ela foi para assinar, o juiz para assinar lá o documento de casamento, ela ia já chegando na porta, quando ela tropeçou no vestido e quase ia caindo. E aí o namorado dela disse assim, que ia ser marido, sua burra, você não viu isso não? Aí ela olhou para ele, poxa, você nunca me chamou isso em todo o nosso namoro. Você nunca tinha falado isso para mim. Ela já tinha assinado, ela pegou e rasgou o documento. Então, muitas vezes, são sinais percebidos. É carinhoso, mas na hora que bebe, porque o inconsciente, eu sempre digo, o inconsciente é um bandido. Então, é importante conhecer que atos falhos, lápis de linguagem, isso vai se escapando na fala do sujeito, no comportamento do sujeito. É como Freud diz, a humanidade é impossível guardar um segredo. Quando a boca se cala, fala as pontas do dedo. O inconsciente está indo, pegando de surpresa. O inconsciente pegou esse rapaz de surpresa. Sua burra, você não viu isso. Entende? O inconsciente é esse bandido que nos assalta desprevenido. Ah, oh, desculpa. Não... Mas no fundo tinha tudo isso. Então, os sinais vão sempre aparecendo de forma minuciosamente, por isso é importante saber um pouco, ler um pouco o inconsciente, porque ele vai te manifestar, muitas vezes a pessoa está ali fazendo de tudo para casar com o outro, para conquistar o outro, mas quando chegar lá, ela vai me pagar tudo isso que ela fez comigo. Eu vou massacrá-la, eu vou humilhá-la. E aí faz tudo, mas o momento cai, e aí você tem que estar atento a esses sinais. Empurrão, chega, o namorado chega dando tapinha no rosto, bebeu, deu um empurrão, e puxou, ou deu uma palavra do. Opa, meu filho, desculpa, meu amor, me desculpa. Não, deixando os sinais, vai deixando os traços. E aí você tem que entender que o ciúme é um ciúme competitivo, porque ele tem medo de perder para o outro. Se esse ciúme é um ciúme, podemos dizer assim, um ciúme projetado, que ele está muitas vezes no fundo projetando tudo aquilo que ele faz de você, lhe lhe exigindo de coisas demais, ou se esse ciúme que já é o ciúme patológico, o ciúme delirante, que eu lhe proíbo de você andar com suas amigas, eu proíbo Fabíola de ir para festa, de ir até para casa da mãe dela, os amigos dela. Isso aí já é um ciúme patológico, delirante, porque eu só quero você para mim. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque todo ciúme patológico, anotem isso, todo ciúme patológico e delirante, os resultados vocês vão ver nos jornais. Fulano de tal matou uma pessoa, fulano de tal fez isso, fulano de tal fez isso. O resultado está, né, nos jornais. Nesse caso, a pessoa é como se ela tivesse o cônjuge desse outro que sente o ciúme exacerbado. É como se ele tivesse que abdicar de todas as outras coisas que ele também gosta de fazer, somente em função daquele outro. E isso também deve ser muito doído para a pessoa, né? Que vai abdicar toda a sua vida em razão dessa outra pessoa. E esse outro simplesmente toma-o como posse de si. O ciúme é como você colocou sabiamente, né? Essa questão de querer também essa posse, né? E aquele amor protótipo infantil, onde eu transfiro toda a minha libido para o outro e eu quero que retorne e eu fique empobrecido, carente. E quando eu não devolvo esse amor, lembrando que o amor do homem é um amor objetal, né? Da mulher é um amor narcísico, e aí o homem quer algo de volta. E o que
acontece? A mulher não dá. E aí é uma ferida narcísica. E aí ele parte. Por isso que Freud vai chamar que o sentimento mais próximo do amor é o ódio. Mas eu quero saber, como tem uma pergunta que foi primeiro. O amor, será que o amor verdadeiro machuca, né? O rapaz colocou aí, o Lucas. Sim, sim. Pior do que se abdicar e se sentir culpado por esse ciúme. E aí eu senti o ciúme, muitas pessoas que têm um ciúme exacerbado. Por exemplo, eu chego, o ciúme da Fabíola, estou na festa aqui, brincando, um exemplo, e aí de repente eu chego em casa com a Fabíola e eu começo a brigar com ela, o que ela está fazendo? Aí eu estou lá bonitinho na frente de todos os meus amigos, de todos os meus colegas, de outros nossos colegas, brincando, se distraindo, mas eu estou guardando isso para mim. E eu bebi uma, quando eu chego em casa, eu esporro tudo isso na Fabiola. Porque estava indo daquele jeito para aquele fulano? Porque não estava fazendo. Porque tu fez isso? Eu começo uma série de brigas. Né? E acontece. Aí amanhã eu estou o quê? Me sentindo culpado. É um filme delirante, patológico. É como se eu esculhambasse com a Fabiola, empurrasse ela, eu fizesse alguma questão física, mas amanhã parece que nada aconteceu. Eu chego na Fabíola beijando, oh, meu amor, te amo e tal. Entende? Isso aí é preocupante. Porque a pessoa mostra uma personalidade e depois mostra a outra, e você fica. E é importante você entender isso. É melhor essa relação, podemos dizer assim, uma relação tóxica, né? É importante você aprender a capturar, né? Entender melhor qual lugar você está. Lugar como José Aldo, objeto, como qualquer outro, e que esse namorado, qual o ciúme? Por isso é importante, o Freud falou do ciúme normal, competitivo, ciúme projetado, projetista, e ciúme delirante. Então você, como namorado, entender tudo isso, analisar isso, qual o comportamento do seu parceiro ou da sua parceira, isso é importante. É importante a gente entender esses passos para a gente não cair numa armadilha. Porque amanhã, em vez de você ter felicidade no relacionamento, você vai ter o quê? Dores de cabeça, problemas. Né? Então, o ciúme normal, que é esse ciúme de concorrencial, o ciúme projetado e o ciúme delirante. Então, é José importante a Aldo, gente entender isso. Foi. eu creio que esse comentário bem aqui da Graci, se eu não estiver enganada, ela colocou assim: o pior do que se abdicar é se sentir culpado por esse ciúme. Vamos supor, a namorada sentir-se culpada devido ao ciúme do namorado que tem esse ciúme exagerado. Foi nesse sentido, Graci, a sua colocação? A namorada, vamos supor, ela se sentiu culpada pelo sentimento de ciúme do namorado? Porque, na verdade, o sentimento de culpa só vem quando você exacerbou, saiu da linha. Né? Poxa, não era para me ter feito isso com a Fabíola, aí me vem a culpa. Mas aí, se isso amanhã continua, então tem algo aí que está se tornando repetitivo. Né? Porque o filme projetado, ele é colocado em jogo onde um processo inconsciente de uma projeção de um desejo da pessoa que é retraído, que é um desejo de trair e que é recalcado. Então, se um delirante seria o desejo da infidelidade que está voltada para um parceiro do mesmo sexo que o sujeito. Então, a esse delírio. Então, é importante nós entendermos que a gente tem que saber porque eu me senti culpado, porque eu exacerbei. Eu estou com ciúme de você demais, mas veio um sentimento de culpa. Aí nós somos do neurótico. Acho que A Júlia que a colocou. Grécia quer dizer é quando o ciúme for o parceiro de provocar ciúme. Aí, aí é importante entender se você realmente está provocando ciúme. E aí, se eu estou provocando, eu tenho essa intencionalidade de provocar ciúme na Fabíola, aí eu
muitas vezes eu me sinto culpado. E a vítima, geralmente, porque também, Fabíola, numa relação dessa, paranoica, delirante, a pessoa que tem esse ciúme, ela leva o outro, é importante essa colocação da Júlia, ela leva o outro, eu sou o ciúme delirante, para você, um exemplo. E aí eu levo a você entender que você é a culpada de tudo isso, sendo que não é, sendo que é eu. É um sentimento sádico de ver teu sofrimento, sendo que sou eu o grande vilão da história. Mas eu me gratifico em ver você, em ver você sendo culpado e pedindo perdão para mim, sendo que eu que estou fazendo isso, e não você. Mas você se sente tão culpada por isso, a ponto de me pedir perdão. Entende? É o que a Júlia está colocando. E é isso aí já é um pouco perigoso. Porque toda vez ele vai o que? Se redimir, você é o culpado, e não eu. Você é o culpado. E aí isso vai gerar angústia. Quase uma perversão isso. Isso seria algo sádico, Ju. Sádico porque eu me gratifico, o sádico se gratifica com o sofrimento do outro, com o gozo do outro. E aí eu quero uma histeria muito patológica no caso da mulher, e no caso do homem teria um gozo sádico de satisfazer com o sofrimento do outro. Querer que o outro sempre venha pedir perdão, sendo que ele mesmo é a pessoa que está fazendo tudo isso. E aí o outro é que se sente culpado por isso. E aí vai, não, eu sou culpado, me perdoe. Sendo que ele é o culpado. E Ele vira um colocar círculo. o outro no lugar de vilão, né? No lugar de vilão, enquanto ele é a vítima. E é importante entender isso. E qual é o papel que você está nessa relação, certo? Isso é muito importante. Vira E outra tipo um coisa círculo, importante girando o tempo todo em círculo a relação, né, José Aldo? Nunca isso, muda. Só tem nunca uma muda. pausa ali para uma desculpa e depois volta de novo. Volta de novo. Porque esse ciúme delirante, patológico, paranoico, eu faço, e eu vou lá pedir desculpa. Ô, Fabio, me desculpe, eu não vou fazer mais não. Eu te amo. Mas passou umas 2 semanas, você me perdoou, lá eu faço de novo. Eu vou lhe fazer vergonha na frente das suas amigas, onde você estiver. Não vou querer que você se relacione com os outros, faça trabalho com os outros, porque você é meu objeto amado e de mais ninguém. Entende? E aí é paranoico, porque se você estiver mexendo em alguma coisa, eu já estou com minha paranoica aqui. Para o que é que a Fabíola está fazendo no celular? Por que ela está rindo? E aí é capaz de eu pegar e avançar no seu celular e tomar. Porque eu estou me sentindo tão inseguro, tão paranoico, acreditando que você está com alguém falando. E aí depois eu disse, pô, Fabíola, me desculpa, é porque eu estava... E aí você vai cansando. E às vezes junta o sádico com o masoquismo nessa relação, sadomasoquista. Né? Sadomasoquista. E é interessante você entender qual é o seu papel nessa relação. O que você está sendo? E que esse outro está ali colocando aonde? Então é muito importante você que tem namorado, que tem namorada, que pretende casar, analisar todas essas sintomatologias do seu namorado de hoje, porque amanhã ele pode ser o seu marido. Quais os sintomas que ele deixa quando ele bebe, quando ele está com raiva de você, quais as palavras ele fala. Né? Então, são coisas que você tem que começar a aprisionar, porque o inconsciente, ele é um bandido, ele nos pega de surpresa. Ah, não, ele é tão bonzinho, mas ele é maravilhoso. Mas quando bebe, não, é porque ele bebeu ontem, ele me empurrou, me bateu, mas ele não é assim, não, ele é bom. Mas no fundo ele mostrou algo dele que estava recalcado. E ele bebeu, viveu pelo princípio não mais da realidade, mas do princípio do prazer. E é importante entender, por isso as relações, é importante você entender quem é seu parceiro, o comportamento dele, com quem que eu sempre dou essas dicas, quem é a família dele, como é que ele é dentro da família, qual é a relação dele com a sociedade,
Isso tudo é importante. Se ele deixou alguns traços paranoicos, possessivos, obsessivos, tem que tomar cuidado. Mas às vezes a pessoa está tão apaixonada que o que é diferente, a diferença da paixão para o amor é bem aí. Porque o apaixonado, ele é aquela pessoa que não... Porque a própria palavra paixão vem de pátio, que significa doença da alma. Então a pessoa apaixonada, ela não consegue ver nenhum detalhe, ela não consegue ver nada do outro, porque ela está cega. E aí tudo está se passando, os amigos estão vendo, as pessoas ao redor estão vendo, mas ela não trata ele assim, não, ele é maravilhoso. A pessoa não vê. Até o momento que ela se distancia e passa a ver de longe. Porque, como diz o ditado, quem está de fora vê melhor. Mas a pessoa apaixonada, vamos pular desse prédio aqui no abismo no escuro, fecha os olhos e pula. Por isso que a paixão, ela vem de pádio, que significa doença da alma. A pessoa está tipo, acreditava na divindade e estava doente. Já o amor não, o amor já é mais paciente, como diz o apóstolo Paulo em Coríntios, capítulo 13, se estiver enganado. O amor é paciente, tudo suporta. Ele analisa, ele observa, ele não se joga assim loucamente como a paixão. A paixão, ela é maluca. Ela é avassaladora. A paixão é avassaladora, a paixão ela é vulcânica. E aí isso me impede de ver os pontos fracos do outro. Porque no fundo também eu estou nessa idealização. Essa fantasia, que também tem a ver com essa fantasia de achar que o outro é esse ser perfeito. E aí, se você quer saber mais sobre isso, nos procure no nosso curso Amor, Desejo e Gozo. Né, Fabíola? E é isso, gente. E é por aí. Mais alguma pergunta, alguma pontuação? A gente está chegando às 20 horas e 50 minutos, José Aldo. E a gente vai entrar nas considerações finais. Agradecer pela Júlia, pela participação aqui, também da Gracina Orbiato. Olha, Gracina, estou lembrando aqui que você vai ser uma das nossas aqui diva do divã. Não se preocupe, não. Então, gente, eu quero agradecer mais uma vez a participação da Júlia, da Gracina, né? Importante, né? Espero que tenham gostado dessa live de hoje. E sinta-se à vontade também para perguntar, sinta-se à vontade, né, para colocar um tema que vocês gostariam que nós conversássemos, mas um tema que lhe chama a atenção, um tema que lhe captura, coloque, e aí nós podemos trabalhar aqui e sinta-se à vontade, né? Graça, né? E quem sabe uma live nós podemos fazer juntos, escolher um tema, né? Já fiz uma com a Júlia, e sinta-se à vontade. Aqui é o espaço para nós conversarmos, dialogarmos acerca das questões existenciais da qual nós vivenciamos em nossa vida. É curto, e se você quer aprender mais sobre psicanálise, se você mais tem interesse nesse tema, participe do nosso curso Amor, Desejo e Gozo, venha aprender psicanálise, venha se aprofundar mais nesse tema. Aqui é só uma conversação, uma fala mais, podemos dizer, menos academicista, mais coloquial, do que mesmo um assunto trabalhado em seus todos os detalhes. Né? E aí, Fabíola, muito obrigado mais uma vez por estar comigo. Né? E muito obrigado a todos que vieram, que não vieram, e estão por aqui. Lembre-se que o programa Além do Divã foi feito especialmente para vocês e por vocês. E aí vocês podem colocar uma dica, professor, eu queria que você falasse sobre tema tal, coloque aí. Eu queria que vocês planassem sobre isso, sobre aquilo. Sinta-se à vontade e divulgue os nossos trabalhos em suas redes sociais. Né? Divulguem, sinta-se à vontade. E estou aqui disponível também para qualquer convite. Muito obrigado. Boa noite a todos. Então, pessoal, nós já estamos em andamento com o nosso curso Amor, Desejo e Gozo. E se você estiver interessado de participar do curso, pode ficar à vontade para nos procurar.
Graci, a gente vai combinar para você vir participar aqui conosco, viu? Não se preocupe, nas próximas semanas eu posso entrar em contato com você, entrar através lá do nosso grupo de estudo, para a gente combinar que dia você tem disponibilidade, qual tema você tem interesse de falar aqui conosco. E toda quarta-feira nós estamos aqui no nosso podcast semanal, às 20 horas, esperando por você. Hoje foi maravilhoso com as participações de vocês, os comentários enriqueceram aqui nosso podcast. Agradecer também a presença de todos vocês que estiveram hoje e que nos acompanhe também na próxima semana, que estaremos aqui novamente com outro tema. Iremos divulgar possivelmente no início da semana e agradecemos por todos estarem aqui. Quer deixar mais alguma mensagem, José Aldo, antes de encerrar? Quero agradecer a presença de todos, né? Sinta-se à vontade para participar. Que aprender mais sobre psicanálise, né? Nós estamos todos sábados, né? Da psicanálise. Se você estiver interessado, nos procure. Queira, tem interesse em vários temas, coloque aí para nós trabalharmos, né? Nas quarta-feira. Agradecer a Júlia, mais uma vez, a Graci, e todos que fizeram presente. Lucas, que esteve aí presente, Edenilson. Boa noite a todos. É uma honra poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouco de psicanálise com vocês. E você que vai passar aqui após o término da nossa live, deixa o convite para você ir no link da nossa bio, que tem lá o link do nosso canal no YouTube e tem todas as nossas lives que fizemos desde o início do nosso podcast Além do Divã. Fique à vontade. Boa noite, Luciana. A gente já estamos encerrando, mas a nossa live vai ficar salva aqui no nosso canal. E quarta-feira estamos aqui novamente. E hoje tivemos como tema o que a psicanálise tem a dizer sobre o ciúme. Espero que vocês confiram toda a live. Está aqui salva quando encerrarmos. E podem ficar à vontade para revê-la e também para compartilhar. Pessoal, comentem. Deixem os comentários de vocês quando vocês gostarem ou não gostarem de algum conteúdo que a gente trabalhou. Se quiserem ver a gente falar sobre outras coisas que é do interesse de vocês, fiquem à vontade para comentar. Boa noite, José Aldo. Boa noite ao nosso público e até quarta-feira. Obrigado, Fabíola. Boa noite.